Vamos lá. Então, como eu disse, nós vamos dar continuidade ao assunto iniciado semana passada, né? Sobre os nomes de Deus. Semana passada nós estivemos falando sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento, né? As expressões Yahvé, Adonai, Elohim, né? São as expressões no Antigo Testamento escrito em hebraico, né? E hoje nós vamos falar sobre os nomes de Deus no Novo Testamento, que, como os irmãos sabem, foi escrito em quase 100% em grego, né? Então vamos ver alguns nomes em gregos, grego, com seu equivalente lá no hebraico, né? Então, o primeiro nome que a gente vê aqui é o nome Theos, né? Ou Eos, que é o equivalente a El, Elohim, Elion, como a gente viu lá no hebraico. Então, no hebraico a gente tem Elohim, El e Elion, e no grego a gente tem a expressão equivalente, que é Theos, né? Elion é muitas vezes traduzido também como Rupsistos Theos, né? Que significa Deus Altíssimo. Então, é uma expressão que, é claro, que como as culturas mudam, né? Às vezes a palavra, a expressão ganha um significado um pouco diferente, né? Então, Elion, algumas vezes é traduzido como essa expressão, né? Obsistos Theos, como Deus Altíssimo, ou aparece apenas como Deus, né? Vamos ler esses textos? Primeiro Marcos, depois Lucas e depois Atos. Quem achar pode ler. Marcos 5:7. Gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Exato. Aí aparece, né, no meio desse diálogo, a expressão Jesus, filho do Deus Altíssimo, né? Então, nós temos aí Theos, que tem esse complemento, Upsistos, né? Então, se lá no hebraico usava apenas uma expressão para se referir a um Deus exaltado, no grego nós temos uma junção de expressões, né? Temos duas palavras, né, que tem aí o significado de Deus Altíssimo. Lucas 1, 32, 35 e 75. Lucas 1, 32, 35 e 75. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Exato. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. 35. 75. Em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Exato, né? Então, esses textos, é claro que em algumas versões colocam apenas Altíssimo, outras versões colocam, outras traduções colocam Deus Altíssimo, né? E Atos 7, 48. Atos 7, 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Exato, né? Então, a gente encontra aí, no grego, essa expressão, né? E aí, outras expressões que a gente viu lá no hebraico, que são as expressões Shaddai ou El Shaddai, que no grego se tornam assim, né? Pantocrator, né? Que significa todo-poderoso,
e Theos Pantocrata, o que significa Deus Todo-Poderoso, né? Então, a gente tem essa variação aí no grego, né? Então, mais geralmente, porém, vê-se Theos como pronome possessivo. A ideia nacional do Velho Testamento deu lugar a individual na Nova Aliança, né? Acontece que lá no hebraico, né, a expressão El, Elohim, Elion, essas expressões estavam sempre relacionadas, né, eram sempre usadas como algo possessivo, ou seja, o Deus de Israel, o Deus que pertencia àquele povo, né, o Deus que abençoava aquele povo. Então, na nova aliança, aquela ideia de o Deus de um povo se torna o Deus de uma pessoa, de um indivíduo, né? Então, na nova aliança já não é mais a questão de um povo, não é exclusivo, uma nação exclusiva de Deus, mas pessoas, né, que declaram fé no Senhor, independente de serem judeus, se são gentios, né? Então, o que era Deus de Israel agora é o meu Deus, né? Então, tem essa questão aí também que na nova aliança a expressão Theos ela deixa de se referir ao Deus de um povo, né? Para se referir ao Deus de todo aquele que tem fé no Senhor. Deu para entender a diferença? Então, além de ter essa mudança de cultura, né, a cultura hebraica para a cultura grega, romana, tem também essa mudança de significado teológico, né? Então, é interessante a gente observar isso, né? Uma outra expressão também no grego é a expressão Kyrios, né, que significa Senhor em português. Este nome não tem exatamente a mesma conotação de Yahvé, mas designa a Deus como poderoso Senhor, o possuidor, o governador que tem poder e autoridade legal, né? Por que não tem a mesma conotação? Porque a palavra Yahvé no hebraico, como a gente falou, era uma palavra quase que usada exclusivamente para o Deus de Israel. Quírios, no tempo grego, no mundo grego, já era uma expressão que era usada para se referir também não apenas ao Senhor de Israel, o Deus de Israel, mas era uma expressão usada para outras situações também, né? Mas no grego a expressão mais usada para substituir Yahvé é a expressão Kyrios. E é empregado não somente com referência a Deus, como eu disse, mas também a Cristo, né? É uma expressão que não é designada somente ao Deus Criador, né? Deus Pai, mas também para se referir a Cristo, né? Mostrando então que ele também faz parte da essência divina como Filho de Deus, né? Paulo chama a Cristo de Senhor várias vezes, né? Os outros apóstolos também se referem a Cristo como Senhor, e aí quando eles falam Senhor, eles usam essa expressão Kyrios, tá bom? E aí tem uma outra expressão que é bastante também comum no Novo Testamento, que é a expressão grega pater. Muitas vezes se diz equivocadamente que o Novo Testamento introduziu um novo nome de Deus, a saber, Pater, né? Porém, o nome Pai é empregado repetidamente no Velho Testamento para designar a relação de Deus com Israel também. Então, às vezes as pessoas acham que a expressão Pai só começa na Nova Aliança, no Novo Testamento, né? Falam que no Novo Testamento Deus se apresenta mais como um Deus de amor e tal. E aí eles acham que Pai surge apenas no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, essa expressão já era usada, né, para falar da relação de Deus com o seu povo, o povo de Israel. Então, tem vários textos aí, né? Vamos ler Deuteronômio, Salmo e Isaías. Deuteronômio 32:6.
É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Exato. Então, já estava ali no Antigo Testamento, né, uma palavra que tem como sentido pai, né? O Salmo 103. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Exato. Isaías 63 e 64. Isaías 63, 16, né? Mas tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Mas tu, ó Senhor, és o nosso pai. Nosso redentor é o teu nome, desde a antiguidade. Exatamente, né? Então a gente vê que essa expressão já era usada também no hebraico, né? Traz esse sentido de paternidade, daquele que é o criador, aquele que sustenta, né? E da mesma forma que há uma expressão direcionada a Deus como Pai, há uma expressão também para Israel, tratando como um povo que era filho de Deus, né? Vamos ler também esses textos, Êxodo, Deuteronômio, Isaías. Vamos ler somente esses três, Êxodo, Deuteronômio e Isaías. Você dirá ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Israel é meu filho mais velho, né? Deuteronômio. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva, por causa de algum morto. Certo? E Isaías 1:2. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Exato. Então, essas expressões, né, que falam de Deus como Pai e de Israel como Filho, já eram bem usados no período do Antigo Testamento. Nesses casos, o nome expressa a relação teocrática especial que Deus mantém com Israel, né, no Antigo Testamento. Esse nome serve para expressar a relação da primeira pessoa da Trindade com Cristo, o Filho, ou a relação ética de Deus com todos os crentes como seus filhos espirituais no Novo Testamento, na Nova Aliança, né? Então, na Nova Aliança, a expressão Pai se refere tanto ao Pai de Jesus, né, como também ao Pai de todos aqueles que têm fé no Senhor, né? Então, o texto de Gálatas, né, Gálatas capítulo 4 é bem claro em mostrar isso, né? Que o Espírito nos dá a capacidade de chamá-lo de Pai, né? Então, no Novo Testamento, essa expressão também é bastante comum, tá ok? Alguma dúvida sobre essa questão dos nomes de Deus? Então, vamos lá. Vamos falar, então, agora sobre um outro assunto, que é a Trindade, né? Deus em três pessoas, a Trindade. Esse é um assunto bem polêmico, né? Às vezes é um assunto que às vezes toca em coisas que a gente não compreende muito bem, né? Que são bastante espirituais, bastante profundas. Então é um assunto bem interessante para a gente tratar, né? Já que estamos falando de teologia, temos que falar também sobre a Trindade, essa doutrina, tá ok? Então, tudo parte dessa pergunta, né? Como Deus pode ser três pessoas, porém
um só Deus. É isso que nós cremos, né? Cremos que Deus é um só, né? E cremos que há três pessoas distintas na divindade. Então, embora mal compreendida por alguns, a doutrina da Trindade é uma das mais importantes da fé cristã, né? Não tem como a gente falar sobre o Deus da Bíblia, sobre fé cristã, sem tocar nesse assunto, né? Faz parte dos fundamentos da nossa fé. É como a gente vai ver, é essa doutrina que nos diferencia, né? Entre as religiões do mundo, a fé cristã é sem igual alegar que Deus é um, mas que ao mesmo tempo há três pessoas que são Deus. Então, não existe uma outra religião, né, que veja, né, a Deus dessa forma. Os judeus, né, eles são unicistas, assim como os muçulmanos, os islâmicos, né? Eles creem apenas na divindade do Deus Criador, exclusivamente, o Deus Criador, o Deus Pai, né? Mas a fé cristã ela é diferente, porque vê o Deus Filho, o Deus Espírito, né? E aí o Deus Pai, sendo que não são três deuses, mas três pessoas em uma só divindade, né? A doutrina da Trindade, ela se ocupa então em definir quem é Deus, como ele é, como trabalha e a forma pela qual se tem acesso a ele, né? Então, a doutrina da Trindade vai nos dar um norte, né, sobre como deve ser, né, como é a ação de Deus e como deve ser a nossa fé, né? Como deve ser a nossa oração, como deve ser o nosso entendimento do Antigo, do Novo Testamento, a ação de cada pessoa, a ação de cada em cada momento, né? Então, é isso que nós vamos ver agora, né? Então, vamos para a explicação e base bíblica. Em seu próprio ser, Deus sempre existiu como mais de uma pessoa, né? A Bíblia mostra isso de forma muito clara, né? E cada uma dessas três pessoas é plenamente Deus. E todos os atributos de Deus valem para as três pessoas, né? Então, não existe uma ideia, como a gente vai ver depois, de subordinação. Não existe uma pessoa maior que a outra, mais importante, mais digna de adoração, né? As três pessoas são plenamente Deus e todos os atributos de Deus valem para as três pessoas, né? O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, né? Deus é amor, o Filho é amor, né? O Espírito age também em amor. Às vezes a ideia de que o Deus Pai é o carrasco, né? E o Deus Filho é mais o Deus de amor, que fica dizendo ao Pai, não faça isso não, com seus filhos e tal. Ele meio que entra nessa relação, né, para trazer, digamos, uma conciliação de Deus com as suas criaturas, né? Então, não existe isso. É claro que há uma ação distinta de cada uma das pessoas, né, na história da salvação, na narrativa bíblica. Mas as três pessoas, né, possuem os mesmos atributos, o mesmo poder e as mesmas capacidades. Deus existe, então, eternamente como três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa plenamente Deus existe um só Deus, né? Então, essa é a melhor definição, simples, né, e prática da Trindade. Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus, e existe só um Deus, né? Então, a nossa fé, ela é a fé que crê em um só Deus, né? Muitas vezes os cristãos foram acusados pelos judeus, pelos islâmicos, de politeísmo, né? Querendo dizer assim que a gente crê em mais de um Deus ao defender a Trindade.
mas não é por aí. Nós somos monoteístas porque cremos na existência de um só Deus, sendo que esse um só Deus manifesta-se em três pessoas distintas, né? É claro que você explicar isso para uma pessoa que já tem seus preconceitos é muito difícil, né? Espiritualmente é muito difícil você trazer um convencimento às pessoas dessa doutrina, né? Professor, essa semana passada eu fui questionada assim no hospital, né? Que uma colega de trabalho minha, ela perguntou: Alice, como é que a gente ora? Aí eu disse, fui explicar, né? Como é que ela é bem católica. Ela disse, aí eu oro a quem? A Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é esse negócio que é três e ao mesmo tempo é um? Aí eu queria até que se o senhor possa me corrigir se eu falei errado. Que eu dei o exemplo a ela da água. A água ela pode estar em três estados, mas ela continua água, né? Congelada, líquida e gasosa, mas ela continua água. E da mesma forma, a gente podia fazer essa figura de linguagem com Deus, que ele era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas ele continuava sendo Deus e que a gente não tinha que fazer essa, por exemplo, essa distinção de autoridade de um para o outro, como o senhor falou. Aí eu dei essa explicação a ela e ela, tipo, clareou mais na mente dela, assim. Algumas analogias, elas meio que podem clarear, né? Mas nenhuma analogia ela vai ser perfeita. Eu já ouvi essa analogia da água, eu já ouvi a analogia do ovo, coisa assim. Eu acho que a analogia mais próxima é a do que o pessoal tenta usar, é a de um triângulo, né? O triângulo equilátero, né? Que são três lados iguais. Aí você tem ali, seria uma referência a cada pessoa e tal. Mas, assim, foi bom, é por aí mesmo, né? Acho que só o problema dessa analogia é porque quando a água ela vai para um outro estado, meio que elimina o primeiro estado, né? Porque ela se transformou, ela meio que vai se transformando. Então, mas assim, eu entendo que você, dentro dessa sua analogia, deu para clarear, assim, né? Só é quando você pega uma pessoa muito chata, que aí ele vai querer entender detalhe por detalhe, né? Mas foi ótimo. Então, caminhando aqui, a revelação, a Trindade, então, ela revela-se progressivamente nas Escrituras, né? A gente percebe isso. E a primeira coisa que a gente vê é no Antigo Testamento, né? A revelação parcial no Antigo Testamento. Então, essa palavra, a expressão Trindade, significa triunidade, ou três em unidade, e é uma expressão que não se encontra na Bíblia, tá bom? É uma expressão que não está lá, assim como outras expressões, né, que a gente usa na teologia, mas que não estão presentes no texto bíblico. A gente fala sobre união mística de Cristo, é uma expressão que não está lá. A gente fala tantas outras, né? A expressão soberania também não está presente na Bíblia. Então, a expressão Trindade não está na Bíblia, mas está presente na teologia. A doutrina da Trindade não se acha explicitamente no Antigo Testamento. Porém, algumas passagens dão a entender que Deus existe como mais de uma pessoa, né? A gente não encontra declaradamente, claramente, a doutrina da Trindade, né, sendo ensinada no Antigo Testamento. A gente vê quase que 100% apenas a ação do Deus Pai, né? Menciona-se a pessoa do Espírito Santo, fala nas entrelinhas sobre Cristo, né, como o Messias que viria, mas não é muito claro a doutrina da Trindade se você ler apenas o Antigo Testamento, né? Você tem que ler o Antigo e o Novo para ver se esse complemento. É por isso que judeus e islâmicos têm essa dificuldade de crer, né, na Trindade, porque eles não consideram o Novo Testamento como palavra de Deus, né? Os escritos do Novo Testamento como Bíblia também.
Então, como foi dito, né, nós temos alguma indicação da pluralidade de pessoas no próprio Deus. Não está sendo ensinado explicitamente a Trindade no Antigo Testamento, mas nós temos alguma indicação de que há mais de uma pessoa, né, dentro do Antigo Testamento. E esses textos mostram isso. Gênesis, quem achar pode ler. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Exato. Então, quando Deus fala no plural, né, alguns entendem que ele está falando ali, usando uma referência a mais de uma pessoa, né, falando. Quando ele fala façamos, né, a primeira pessoa no plural, nós. Então, dá a indicação que não é apenas uma pessoa falando, e sim mais de uma. Então, alguns intérpretes pegam esse texto, né, para mostrar que há uma pluralidade de pessoas já no Antigo Testamento. Gênesis 3 e Gênesis 11 é basicamente a mesma coisa, né? São 3 ações de Deus em que ele fala na primeira pessoa do plural, né, indicando que não é apenas uma pessoa falando, e sim mais de uma. Dá para saber que é Trindade a partir, então, desses textos, que existe a Trindade a partir desses textos? Assim, não exatamente, né? Alguns teólogos dizem que sim, outros vão dizer que não. Vão dizer que isso é apenas um plural majestade, né? Geralmente, pessoas quando estão discussando, né, reis, né, ou pessoas de autoridade, geralmente eles falam assim, nós decidimos e tal. Ele está falando não apenas em seu nome, mas trazendo um tom de autoridade, né? Então, alguns teólogos vão dizer que esses textos, eles não são claros em falar de trindade, né? Que seria apenas uma forma de expressão ali presente no Antigo Testamento. E Isaías 6:8 também, quem achou pode ler. 6:8, né? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Exato. Uma outra expressão, né, no plural, que alguns teólogos usam para mostrar que há uma pluralidade de pessoas. Então, não há exatamente textos que falem sobre a Trindade no Antigo Testamento. Há indícios a partir desses textos, a partir de uma interpretação, de uma inferência desses textos, mas não é claro, né? Não há claramente a doutrina da Trindade apenas com uma leitura do Antigo Testamento, tá bom? Então, em determinadas passagens, há também 2 pessoas que são chamadas de Deus ou Senhor e distinguidas uma da outra. Aí aqui sim já traz um pouco, são textos que trazem um argumento mais forte em favor da Trindade, né? Vamos ler Salmo 110. A gente vai ler o Salmo 110 e aí vai ler o Novo Testamento, que é Mateus 22. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Exato. Aí lá em Mateus 22, a gente tem meio que uma explicação, né, do que seria o que estaria sendo dito no Salmo 110, né? Que Davi ele fala esse salmo e aí ele usa a expressão: disse o Senhor ao meu Senhor. Quem são esses? Existem 2 senhores para Davi, né? Então lá em Mateus 22 há um texto, né, meio que explicando
que ali estaria o pai falando ao filho, né? Para que ele se assentasse à sua direita. Mas uma coisa que a gente precisa observar é que se a gente tivesse apenas o Salmo 110 em mãos, a gente não teria esse entendimento. A gente só entende isso no Salmo 110 a partir de uma explicação de Mateus 22, né? Então, por isso que para você perceber a Trindade, né, você precisa complementar o Antigo com o Novo Testamento, né? Isaías 48, 16. Quem achar pode ler. Cheguem mais perto e ouçam. Desde o princípio, eu lhe disse claramente o que aconteceria. Agora o Senhor soberano e seu Espírito me enviaram com esta mensagem. Exato. Né? Então, o texto está se referindo ao Senhor e ao seu Espírito, como se fossem, né, pessoas distintas ali dentro do texto, né? E Isaías 63, 10. Isaías 63. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Exato. Então, fala de Deus e de seu Espírito Santo, mais uma vez mostrando que o Espírito Santo seria algo distinto do Deus de Israel, né? E Oséias 1:7. Mas continuarei a amar o povo de Judá, eu mesmo, o Senhor, seu Deus, o salvarei. Porém, não farei isso por meio de guerra. Não usarei arcos e flechas, nem espadas, nem cavalos e guerra, e nem cavaleiros. Deixa eu ver aqui. Não sei se é esse texto mesmo. 1:7, é isso aqui. Oséias 1:7. Acho que eu devo ter confundido o texto. Mas esses outros textos, eles são bem claros, né? Ao falar de Deus, sim, É esse texto mesmo. Aqui no livro é esse texto, Oséias 1:7. O Senhor fala da casa de Judá. E os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Novamente sugerindo que mais uma pessoa pode ser chamada de Senhor. É esse texto mesmo. sim. Entendi. É porque o Senhor está falando sobre seria um outro Senhor. É isso mesmo. Então, a gente vê esses textos, né, mostrando, dando um indício de que existem mais de duas pessoas, né, que recebem o nome de Deus ou de Senhor no Antigo Testamento, né? E há também, né, diversas passagens do Antigo Testamento sobre o anjo do Senhor, que subentendem uma pluralidade de pessoas em Deus, né? Gênesis 16, 13. Vamos ler também. Então, Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Exatamente. Então, quando Agar fala de o Deus, tu és o Deus que me vê, ela está falando com o anjo do Senhor, né? Então, ela trata o anjo do Senhor como sendo Deus também. Então, é interessante, porque o anjo do Senhor é alguém enviado por Deus. E como assim ele é Deus também? Então, alguns intérpretes vão dizer que esse anjo do Senhor
seria ali uma cristofania, ou seja, uma aparição de Cristo ainda dentro do período da Antiga Aliança, né? Alguns vão ter essa interpretação. Assim como em Êxodo também. Pode ser. Êxodo. Eu ia fazer uma pergunta. Sim, posso ficar à vontade. A mesma coisa que aconteceu, no caso com H, foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão, quando o anjo também aparece para ele e Sara ri. Tem essa passagemzinha lá no Velho Testamento. A mesma coisa? Sim. Provavelmente o mesmo anjo, o anjo do Senhor, né? Esse anjo do Senhor, ele aparece em várias passagens. A questão é que, nesse caso aqui de H, a própria H declara esse anjo do Senhor como sendo Deus também, entendeu? Então, fica aquela coisa, né? Se esse anjo do Senhor é enviado por Deus, né? E esse anjo também é tratado como Deus, então, existem mais de uma pessoa sendo reconhecida como Deus dentro do Antigo Testamento. O Deus que enviou o anjo e o próprio anjo. Então, alguns dizem que esse anjo seria, no caso, a pessoa do Filho, né, aparecendo ali e recebendo já adoração dentro do Antigo Testamento. Mas é o mesmo Para ler anjo. Êxodo Pode ler. 3:2, né? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Exato. Então, esse anjo do Senhor que está aparecendo a Moisés, ele fala como o próprio Deus, né? Então, a grande questão é essa, né? Quem é esse anjo do Senhor que também refere-se a si mesmo como Deus? Então, esses textos, a aparição do anjo do Senhor, né, dá um indício que existe, então, né, mais uma pessoa recebendo adoração, sendo reconhecido como Deus dentro do Antigo Testamento, né? Estes seriam os textos que os judeus e os islâmicos têm mais dificuldade, né, em contrapor, né, dentro do Antigo Testamento. São os textos mais fortes assim para falar sobre uma possibilidade da Trindade no Antigo Testamento. E aí tem Êxodo 23 também, 20 a 22. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente me ouvires a voz, e fizeste tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Exatamente. Então, esse anjo do Senhor, ele é identificado como a presença do próprio Deus ali no meio do povo, né? Como a voz do próprio Deus no meio do povo, como uma aparição divina mesmo, né? Então, é um texto que dá um indício de que existe mais uma pessoa divina no período do Antigo Testamento, né? E aí, se você diz, então nós temos dois deuses aqui diferentes, aí você cai no politeísmo, né? Então, a melhor explicação é que são pessoas distintas, sendo o mesmo Deus, né? O mesmo Deus em pessoas distintas. E aí,
nós temos a revelação mais completa da Trindade no Novo Testamento. Com a revelação do Filho e do Espírito Santo no Novo Testamento, a natureza trinitária começa a ficar mais nítida, né? Então, como eu falei, é muito difícil você chegar à conclusão de que existe a doutrina da Trindade a partir de uma leitura exclusivamente do Antigo Testamento. É necessário que haja esse complemento, né? É necessário que haja essa junção do Antigo com o Novo Testamento para que essa doutrina se torne mais nítida, né? Porque há várias passagens em que as três pessoas da Trindade são mencionadas juntos, né? Aí os textos eles são muito mais diretos, né, para falar sobre isso. Então, o primeiro texto forte para falar sobre Trindade seria no próprio batismo de Jesus, Mateus 3, 16 a 17. Quem achar pode ler. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento. O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Exato. Então, aí estão três pessoas distintas dentro de uma mesma situação. O Filho é quem está sendo batizado, né? O Espírito Santo está vindo sobre ele, né? E o Pai está falando do céu. Então, não é apenas um Deus se revelando em três formas diferentes, né? Mas é apenas um Deus, né, em três pessoas distintas, né? Então, esse texto do batismo de Jesus, ele é muito claro, né? Ele é muito claro. Um outro texto, a gente vê lá no ID, né? A famosa discurso de Jesus, a missão dada aos discípulos, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exato. Então, Jesus disse, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, coloca as três pessoas em o mesmo nível de igualdade, né? No mesmo nível ali, né? De importância, de poder. Quando vocês forem batizar, vocês não vão batizar apenas em nome do Pai, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele não deixa de lado o Espírito Santo, ele coloca como mesma essência, como mesma autoridade, né? Com o mesmo peso ali, as três pessoas, né? Então, é importante fazer essa distinção e, ao mesmo tempo, perceber que os três estão em igualdade, em poder, em autoridade, e assim vai. E também na bênção apostólica, né? 2 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. 2 Coríntios. Segundo, né? Estava lendo primeiro. Não, desculpa. Sem problema. Segundo, por 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Exato. Né? Então, na oração de Paulo, finalizando a carta, ele fala, né, sobre a graça do Filho, o amor do Pai, né, a ação do Espírito. Então, mais uma vez, ele coloca os três, né? Agora o apóstolo Paulo coloca os três como pessoas distintas, porém com a mesma autoridade de abençoar, né, de consolar, sendo que cada um aí tem uma missão específica.
né? O amor do Pai, a graça do Filho, e assim vai. E também, lá em Pedro, né, na introdução da carta, 1 Pedro 1 e 2, há uma referência à Trindade com essa distinção das pessoas. 1 Pedro 1, 2. Pode ler, professor? Pode. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Exato. Então, o Pai é quem escolhe, né? Quem elegeu os seus filhos, né? O Espírito os santifica e essa escolha, essa santificação é a partir da obra do Filho que derramou seu sangue. Então, às vezes a gente quer colocar uma ordem, né? O Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda e o Espírito é a terceira pessoa. Mas não existe essa ordem, né? Você vê que uma hora o Espírito está como o terceiro, depois é o Filho que está como terceiro. Então, não é essa ordem, né? Não há um mais importante, não há um mais digno de adoração, mas essas três pessoas formam a essência divina, né? Então, já são 8h30, vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Então, como estávamos falando, né, a questão da Trindade, ela é muito mais facilmente compreendida a partir da leitura do Novo Testamento. E aí a gente vê esses textos em que mostra claramente, né, juntos, as três pessoas da Trindade, reconhecendo igualdade de autoridade, igualdade de poder, né? Então vamos dar continuidade. E aí nós vemos que há três declarações que resumem o ensino bíblico da Trindade, né? Primeiro, que Deus é três pessoas, né? Esse é a primeira declaração que resume o ensino bíblico, né? A primeira afirmação que nós fazemos é que Deus é três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, né? Não é apenas uma pessoa, não é apenas um pai que usa dois seres menores, que seria o Filho e o Espírito Santo, né? São três pessoas distintas. Portanto, o pai não é o filho. O pai é uma pessoa, o filho é outro, né? Esses textos deixam bem claro também quando há uma comunicação entre o pai e o filho. Vamos ver esses dois textos. João, capítulo 1, verso 1 e 2, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Exato. Então, o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus e estava com Deus também, né? Então, não fala apenas de um Deus presente na criação, mas fala de o Deus e do Verbo. São duas pessoas distintas. O Verbo, que também era Deus, estava lá presente, né? João 17 também. João 17, 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou e vejam a minha glória,
a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Exatamente, né? Então, o pai, ele dá algo a alguém, ao seu filho, né? Então, mostra que há uma distinção. Não é apenas um ser, né? Como a gente vai ver lá na frente, existia uma doutrina que falava que Deus era apenas um ser que se revelava em três maneiras diferentes. Mas não. Nós cremos que é um ser divino com três pessoas distintas, né? O Pai não é o Espírito Santo. Então, o Pai não é o Filho, o Pai também não é o Espírito Santo. João 14, 26. João 14 e 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Exato. Então, o Pai ele vai enviar o Espírito Santo. Ele não está enviando a si mesmo, ele está enviando outra pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Deixa bem claro, então, que o Pai não é a mesma coisa que o Espírito Santo. O Filho também não é a mesma coisa que o Espírito Santo. João 16, 7. João 16, 7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Exato. Então, Jesus coloca que a sua ida marcava a vinda do Espírito Santo, né? Em sua plenitude sobre o seu povo, né? Então, mostra essa distinção. Jesus não está dizendo que vai e vai voltar. Ele vai para que outra pessoa distinta venha, né, dar continuidade à sua missão. Então, fica bem claro que o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito e o Filho também não é o Espírito, né? E vice-versa. O Espírito Santo, portanto, é uma pessoa e não o poder ou força de Deus em ação. A gente não vê o Espírito Santo como uma extensão de Deus, né? Como apenas o poder de Deus ou a força de Deus em ação. Mas o Espírito Santo acaba sendo reconhecido, principalmente no Novo Testamento, como um ser, como uma pessoa, né? Que tem qualidades, que tem ação, que tem sabedoria distinta do Pai. Quando a gente lê apenas o Antigo Testamento, a impressão que dá é essa, que o Espírito Santo é apenas o poder de Deus que vinha sobre as pessoas, né? Mas quando a gente chega no Novo Testamento, se torna claro que o Espírito é também uma pessoa distinta. No Novo Testamento está clara e fortes evidências que ele é uma pessoa, né? Quando, por exemplo, Jesus se refere ao Espírito Santo com um pronome masculino, né? Ele trata o Espírito Santo não como uma coisa, não como uma energia, uma coisa sem vida, mas ele trata o Espírito Santo como se estivesse falando de uma pessoa. Ele usa um pronome masculino para se referir ao Espírito Santo, né? Então, João 14, 26, ele usa essa expressão. E outras atividades, atividades pessoais, também são atribuídas ao Espírito Santo, né? Vamos ler também esses textos, João 14, 26, Romanos 8, 1 Coríntios. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Exato. Então, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, que o Pai enviará, ele ensinará, né? Ele trará consolo, né? Um objeto ele não tem essa capacidade, um poder, uma força, não tem essas características pessoais, né? Então, não faria sentido Jesus falar que um poder, uma energia viria para consolar seu povo, né? Não faria nenhum sentido isso. Então, como o Espírito é uma pessoa, então ele tem a capacidade de ensinar, a capacidade de consolar.
Romanos 8,16. Romanos 8,16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Exato. O Espírito de Deus, o Espírito Santo se une ao nosso espírito. Ou seja, é uma pessoa que nos fala do amor de Deus, né? Vamos dar um salto lá para 1 Coríntios 12:11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente e cada um como quer. Exato. Então, ele também tem vontade e desejo, né? O Espírito Santo, ele concede dons ao seu povo de acordo com o seu querer, né? De acordo com a forma que ele achar melhor, né? Então, ele tem vontade, ele tem querer também. Atos 8:29. E aí a gente encerra lá em Efésios 4:30. Atos 8:29. Pode ir, Daiane. Pode ir, não, Roberto, pode ler. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Então o Senhor, não ouvi direito. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Exato. Então o Espírito Santo, ele falou com um discípulo, falou com Filipe, né? Então, se ele não fosse uma pessoa, ele não teria essa capacidade, né? E Efésios 4:30. Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Exato. Então, não entristeçam o Espírito Santo. Como é que nós entristecemos ele? Entristecemos a partir de atitudes que não agradam. Então, mostra que ele tem também sentimentos, né? Ele tem desejo, ele tem vontade, ele tem capacidade de ensinar, de instruir, de falar. Então, fica claro que são, sim, três pessoas distintas, né? O Espírito é uma pessoa assim como o Filho e assim como o Deus Pai, né? A segunda declaração que resume o ensino bíblico da Trindade é que cada pessoa é plenamente Deus, né? Deus é três pessoas e cada pessoa é plenamente Deus. Deus Pai é claramente reconhecido como Deus, né? Principalmente a partir do Antigo Testamento, a gente vê lá agindo na criação, trazendo a existência de todas as coisas, chamando os profetas, fazendo milagres, coisas grandiosas, né? Então, Deus Pai é claramente Deus, a partir da leitura, principalmente do Antigo Testamento. O Filho também é plenamente Deus. Aí já alguns textos a gente precisa usar como base para fundamentar isso. O texto de João 1, que a gente falou, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 20:28, a declaração de Tomé, né, quando ele vê ali as feridas nas mãos de Jesus, ele diz, Senhor meu, Deus meu, né? Tomé o reconhece como Deus também, como Senhor. Hebreus 1:8 fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, né? Se eu não me engano é isso. Então, esses textos eles vão reforçando a ideia de que o Filho também é Deus. Romanos 9:5 fala de Paulo declara Cristo como Deus bendito, né? Então, há vários textos que também mostram a divindade do Filho. E aí, o Espírito Santo é também plenamente Deus, né? Então, assim como ele é uma pessoa como pai e como filho, ele também é Deus como pai e como filho. Vamos ler Atos, 1 Coríntios.
Atos 5, 3 e 4, né, professor? Isso, por favor. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Exato. Então, primeiro Pedro repreende Ananias, falando que ele havia mentido para o Espírito Santo. E pouco depois ele diz que que Ananias não havia mentido para aquelas pessoas, e sim para o próprio Deus, né? Então, ele se refere ao Espírito Santo como Deus. Ele usa duas expressões diferentes para falar a mesma pessoa. Primeiro usa o Espírito Santo, depois usa a expressão Deus. Ou seja, ele trata o Espírito como se fosse Deus também, né? 1 Coríntios 3:16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Exato. Então, a mesma questão, né? Primeiro ele fala, vocês não sabem que são santuário de Deus, o Espírito Santo, né, está em vocês. Então, fala sobre Deus e fala sobre o Espírito Santo no mesmo momento, né? O Salmo 139, 7 e 8. Para a gente finalizar. Primeiro, Salmo 139. Salmo 139, do verso 7 ao 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Exato. Então fala que o Espírito ele é capaz de sondar e de estar presente em vários lugares. Ele é onipresente, né? Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Então cada pessoa é plenamente divina na Trindade, né? E a terceira declaração, que resume o ensino bíblico, é que só há um Deus, né? Então vamos lá. A primeira declaração é que Deus é três pessoas. A segunda é que cada pessoa é plenamente Deus. E a terceira é que só há um Deus. Então as Escrituras deixam bem claro que só existe um único Deus. Não existe mais de um Deus, né? Não são deuses, sim um único Deus. As três diferentes pessoas da Trindade são um em sua natureza essencial. E esse ensino está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vamos ler também esses textos. Deuteronômio 6, 4 e 5. Deuteronômio 6, 4 e 5. Isso. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, né? Fica bem claro que há um ensino de que existe um só Deus, né? Israel se diferenciava no meio daquelas culturas, né? A grande maioria dos as outras nações, né, eram politeístas, né? Criam na existência de diversas divindades, né? Alguns criam um deus do mar, um deus da terra, outros viam de outra forma, mas Israel se diferenciava pela crença em um só Deus. E essa fé foi sendo passada à frente, né, na nova aliança, e hoje nós temos também essa crença, né? 1 Reis 8:60. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro.
Senhor é Deus e não há outro. Né? Isaías 45, e aí a gente vê dois textos do Novo Testamento, 1 Timóteo e Romanos. Isaías 45, né? Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Exatamente. Então, não há outro além do Senhor. Isso também é algo muito forte no Antigo Testamento, né? Esse Deus chamando a adoração exclusiva a si. Né? O texto lá de Josué também é muito claro, quando ele conclama o povo a servir a Deus, ao escolher entre Deus e os outros deuses. Né? E aí ele diz, eu e minha casa, vocês podem se afastar, adorar os deuses se você quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, fica muito claro que existia esse ensino, né, de Deus como um ser exclusivamente de adoração. Deus de Israel, o Deus criador, né? E aí vamos ler também 1 Timóteo e Romanos, para ver que esse ensino também está presente no Novo Testamento. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Exatamente. Um só mediador, né? Cristo. Então, fica claro também isso, né? Em Romanos 3:30. Existe um só Deus e ele declara justo tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. Exato. Então, a gente vê que esse ensino que era bem forte no Antigo, também passa as páginas do Novo Testamento, né? E os apóstolos, bem como Cristo, continua, né, nesse ensino que se existe apenas um Deus, né? Então, Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente divina e só existe um só Deus. Então, esse diagrama, essa imagem aqui, ela resume bem, né, o que é a doutrina da Trindade. Mostra os três iguais em essência, né, e mostra os três distintos como pessoa. Então, você observa aqui, está no meio a essência divina, né? Portanto, Deus é Pai, ou Pai é Deus, né? O Deus Pai possui a essência divina. O Deus Espírito Santo possui a essência divina também. E o Deus Filho também possui a essência divina, né? Então, em essência, né, em essência divina, os três são um só. Porém, há uma distinção de pessoas. O Filho, ele não é o Pai, nem o Pai é o Filho. O Pai não é o Espírito Santo, nem o Espírito é o Pai. E o Espírito Santo não é o Filho, nem o Filho é o Espírito Santo. Então, deu para perceber? A essência é a mesma, porém, há uma divisão de tarefas, digamos assim, há uma distinção das pessoas. Então, isso é a doutrina da Trindade. Simples e fácil, não é? Alguma dúvida? Só compartilhando a minha experiência com a doutrina da Trindade, eu lembro que eu fui para o seminário e, apesar de ter bons pastores assim, que orientam, que ensinam, eu fui para o seminário, só vim compreender bem a doutrina da Trindade no meu primeiro ano. Ainda eu pensava que sabia, mas quando eu cheguei no seminário, eu vi que eu estava sendo mais um herege. Então, foi a partir de consulta, de estudo, que aí a doutrina ficou mais clara para mim, né? Então, é uma questão que, humanamente falando, é difícil de ser compreendido, né? Humanamente falando, na verdade é impossível, né? Só o Espírito Santo para nos trazer a fé, para crer, né? Nos dar clareza para ensinar também essa doutrina.
Então, só pegando lá o que a Alice falou, embora eu entenda perfeitamente como ela quis explicar, né? Uma analogia, se for uma pessoa que tem uma má compreensão, né? Ela pode levar como é que diz? A uma interpretação errada, né? Porque como você usou a analogia da água, né? A diferença é que a água, ela é uma coisa só que vai se transformando em 3 estados diferentes. Se ela passa a ser gasosa, então já eliminou o primeiro estado, né? Então tá mais para seria no caso mais um ser só, um único ser em 3 formas diferentes, né? E aí a gente tem que perceber essa distinção, né? Um não exclui o outro, mas as 3 pessoas existem simultaneamente, né? Elas existem simultaneamente, são sempre a mesma, né? E sempre a mesma essência, né? Então, só para a gente... A questão do ovo também, já vi gente falando dessa analogia, né? É basicamente a mesma coisa. Porque quando o ovo, né, ele... Deixa eu ver, alguém colocou um comentário aqui. Como vai, irmã? Eu já cheguei a pensar, antes de ler a Bíblia, né? De verdade, eu cheguei a pensar que o Espírito Santo era uma força. Pensamento meu. Foi? Uhum. Principalmente os testemunhos de Jeová, eles trazem esse ensino muito forte, né? Então, tem gente que traz também a analogia do ovo, né? E aí, se eu não me engano, é a gema, a clara e acho que é a casca, alguma coisa assim. Só que tem também suas debilidades, né? Então, toda analogia, ela é boa até certo ponto, mas, né, se mal compreendida, ela pode nos levar a um engano, né? Mas é isso. Professor, mas Sim, nessa analogia da água, a essência, a fórmula da água, ela sim, tem se maneira. altera por conta quando muda o estado? Deixa de ser H2O? Os químicos aí, eu acredito que não. Eu acho que permanece a Esse, essência. Continua se sendo água, mudar de né? estado, se mudar de estado, mas a essência permanecer a mesma, é, é uma analogia até viável, porque a gente pode considerar os Sim. estados como as diversas formas de atuação. O pai atua de uma forma, o filho de outra e o Espírito Santo de outra, apesar de serem um. Cada um Isso, atua em uma área exato. diferente. Mas aí, Até se a esse essência ponto aí, permanece, a analogia ela é perfeita. Até esse ponto aí, a analogia ela é perfeita. Só que a partir do momento que você percebe que para ela passar de um estado para outro, ela eliminou o primeiro estado, né? Ela já deixou de ser aquilo. Ela não consegue ser gás, soda e líquido ao mesmo tempo, entendeu? Essa é a diferença. E a Trindade, ela consegue ser as 3 pessoas simultaneamente. Uma não deixa de existir para que a outra apareça. Essa é a questão, entendeu? Então, a analogia da água ela é perfeita até certo ponto. Só que quando chega nessa parte da distinção, é que tem um problema, que ela não consegue ser as 3 coisas ao mesmo tempo. Entendeu? entendi, entendi. O pastor. Sim, Uma dúvida. A menina, não sei o nome dela, não, ela falou sobre a questão de como orar, não foi? sim. Só que aí é uma dúvida, besta, que eu tenho, que as pessoas geralmente falam, né? Que eu tenho que orar ao Pai, em nome de Jesus, ou eu tenho que orar ao Espírito Santo, existe uma ordem, porque tem isso, né? Que a pessoa diz, não, tem que orar ao Pai, tem que ser em nome de Jesus. Aí tem aquele hino, pede para o Espírito Santo orar por mim, eu sempre tenho que orar pelo Espírito Santo. Mesmo ele sendo um, existe uma ordem, alguma coisa assim? Não. Jesus ele deixou uma oração modelo que é o Pai Nosso, né? Ele está ali orando ao Pai, né? Só que como foi colocado até mesmo pela irmã aqui agora, há uma harmonia, não existe uma ordem, né? Agora, assim, no exemplo da oração de Cristo, ele ora ao Pai e em alguns textos falam do Espírito Santo como aquele que leva as nossas orações, aquele que traduz as nossas orações, os nossos gemidos inexprimíveis, né?
Então, assim, eu não diria que existe uma ordem, até porque não existe um mais exaltado que o outro. Mas, assim, por uma questão mais lógica, geralmente a gente ora ao Pai em nome do Filho, pelo poder do Espírito, né? Por uma ordem lógica. Mas não é pecado dizer, Espírito Santo, me abençoe hoje, né? Ô, Filho, Jesus, me abençoe hoje. Não é um erro. Você não está pecando nem falando heresia. É só por uma questão, assim, até publicamente é melhor que a gente siga essa ordem para não trazer confusão, né? Pode falar, Mara. Nem falar, não? Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que é só uma questão de didática, não é uma regra, tá bom? É isso. Mais algum comentário? Fiquem à vontade. Semana que vem a gente vai falar sobre algumas compreensões equivocadas acerca do Espírito Santo. A gente vai ver algumas heresias, algumas escolas de interpretação que surgiram, né? Que trouxeram um entendimento equivocado sobre a Trindade, né? Então, a gente vai encerrar semana que vem falando sobre isso. E aí, semana que vem também a gente vai estar fazendo a correção das atividades. Então, eu peço que os irmãos se esforcem para que até semana que vem consigam responder e a gente fazer a correção das atividades, né? Eu sei que eu falei que poderia dar um prazo maior, só que aí eu pensei, né? Como é que vocês vão fazer a atividade e a gente não vai corrigir juntos, né? Então, vocês têm que fazer a atividade para que semana que vem, né, a gente faça a correção junto das atividades, tá bom? Aí, ou seja, vocês têm que me enviar antes, tá? Eu vou dar a nota de vocês antes, entrego a vocês, e aí na hora da aula a gente faz as correções, dá as respostas, tira as dúvidas, embora eu creia que ninguém vai ter dúvida nem dificuldade para fazer a atividade. É mais para a gente complementar o horário da aula, porque tem pouco assunto, a gente conseguiu adiantar bastante. Vocês falam um pouco e aí acaba que eu fico falando muito e vou adiantando. Professor, o senhor conseguiu receber minha atividade, porque meu celular está configurado para mensagens temporárias. Aí, quando eu fui ver, já tinha apagado. Não, mando novamente, porque eu tinha Eu mandado. vi as mensagens da senhora, mas eu peço que a senhora me envie mais uma vez a atividade, porque infelizmente eu perdi um celular, perdi não, quebrou, não tive como recuperar, aí perdi alguns arquivos. Aí, se a senhora puder me enviar novamente, Ok. tá bom? Tem uns alunos aqui que eu vou procurar no privado, eles estão com uma quantidade de faltas um pouco maior, mas aí qualquer coisa os irmãos podem ir chamando, tá bom? Qualquer dúvida, O senhor fez a chamada hoje? eu fiz no início, mas eu posso... Algumas pessoas, na verdade, eu nem chamei. Como eu vi que já estavam presentes, aí eu mesmo já fui marcando aqui, tá bom? Então, deixa eu ver, só faltou aqui para a Gil, que ele falou que vai assistir a aula depois. Jeane Maria chegou aqui? Jeane Maria. Não? Johnny Peter falou que ia estar ausente também. A esposa dele é Renata, né? Norma também me avisou. E Poliana Valdevino, que eu vou procurar, porque ela já tem também 3 fotos de hoje. Sou eu. É porque aqui tá dinheiro. Sim, foi. Sim, foi com a senhora que eu falei. Ok. Pronto. No caso, a senhora tem 2 aulas para assistir, não é? É, porque a última foi que eu falei com o senhor que eu me mudei de cidade, na segunda-feira passada. Pronto, tá ok. Vou deixar marcado aqui. Ok, então foi um prazer estar com vocês mais uma vez.
Uma ótima noite, uma ótima semana. Estamos aí à disposição, tá bom? Amém. Boa noite a todos. E na paz. Tchau. Amém, Fiquem na gente. paz. Amém. Boa noite. Amém.